perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu quero que todo mundo repita o 16 no 3, pode ser? 1, 2, 3. Gente, para um treino, ficou bom. Mas você sabe que seu líder não fica pedindo para você repetir toda hora, para você beliscar, para você cutucar. Então talvez a única vez que você vai falar alguma coisa é agora. Então pode ser melhor, não pode? Eu não estou aqui com os adolescentes mais lindos desse Brasil e mais fortes também? Então vamos lá no 3, 1, 2, 3. E Simão... Tome seu lugar em nome de Jesus. Vai colocar aquele mistério aí, João? Que a mensagem de hoje tem um tema. Aí, isso tá bom demais. E o tema da mensagem é o homem mais influente da história. Gente, a gente tem batido nessa linha, né? E a nossa pastora Vanessa Tanaka, a nossa líder global, assim que virou o ano, assim que entrou o ano, ela já caiu batendo nessa tecla. A sua influência vai frutificar, de influência, 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 influência. E a gente vive um tempo de inúmeros influenciadores digitais, na rede social e coisas dessa natureza. Então, eu acho que eu não podia dar o start nesse ano sem começar a falar com vocês sobre influência. E nada melhor do que falar de influência sem falar do homem mais influente da história, que é Cristo. É impossível falar sobre influência sem falar da pessoa de Cristo. Eu quero ser rápido. Eu vou te explicar algumas coisas sobre influência e a gente vai para casa ou não, que adolescente não vai para casa, quer brincar de totó, quer brincar no flipper. Quero ver quem vai ganhar de mim no flipper ali depois. Mas vamos lá. O que significa influência? Quando a gente fala sobre influenciar, quando a gente fala sobre influência, o que significa a influência? Sobre falar de influência, o que é que a gente está querendo dizer? O que é que a gente fala quando se fala de influência? Influenciar significa induzir alguém a fazer alguma coisa. Segundo o dicionário, influenciar significa induzir alguém a se comportar de determinada maneira, ou a pensar de um determinado modo. Quando eu consigo fazer alguém fazer alguma coisa, ou se comportar de um jeito, ou ir a algum lugar, eu exerço sobre essa pessoa influência. A verdade é que a influência existe no nosso cotidiano. Nós somos influenciados por certas coisas e também influenciamos no nosso cotidiano. A influência existe quando, por exemplo, alguém não quer fazer alguma coisa e você consegue convencer essa pessoa a fazer isso que ela não queria fazer, você exerceu sobre ela influência. Quando alguém não queria ir a algum lugar e você consegue fazer essa pessoa ir até esse lugar que ela não queria ir, você foi influente nessa pessoa. Eu sei que talvez tenha alguém hoje que veio com você, que talvez veio com você, que não queria vir, mas você conseguiu convencer essa pessoa. Você falou para ela: vem que depois do culto eu pago o teu Big Mac, vem que a pizza está na minha conta, está garantido, você não precisa, eu te levo em casa, eu pago o teu Uber, eu pago o teu açaí, glória a Deus, até arrepiei aqui, ó. Você exerceu influência, talvez a pessoa nem queria vir. A gente exerce influência constantemente. Teve adolescente, eu sei que teve adolescente que veio aqui, porque os pais o influenciaram, e muito bem, os pais estão aqui, porque se dependesse dele, ele queria ficar lá jogando Free Fire, ele queria ver a série do Netflix, ele queria ficar no jogo, mas aí a mãe falou: vamos lá que você vai,
Se você quiser sentar amanhã, tu vai. E aí ele quer ser, ele veio. Influência, gente. A gente exerce influência a todo momento. E a verdade é que o mundo tenta também exercer essa influência diariamente sobre a nossa vida. O mundo tenta nos influenciar com uma maneira de vestir, uma maneira de pensar, uma maneira de se comportar, uma maneira de agir. E a gente às vezes nem percebe quanto essa influência é relevante e acontece no dia a dia. Isso acontece muito com criança, porque criança costuma muito repetir as coisas. Às vezes a criança vê algo na novela, ou vê algo na televisão, na série, e está acontecendo, quando você vê ela está repetindo, porque aquilo influenciou a criança. O mundo tenta a todos os momentos nos influenciar, colocar para a gente coisas que não são normais como normais. O mundo tenta te fazer acreditar que o certo é errado, e o errado é certo. O mundo tenta te influenciar com padrões morais deturpados. O mundo tenta dizer que tudo que você aprendeu aqui na igreja, na salinha das crianças, ou na EDP com a gente, é ultrapassado. E o que manda agora é o padrão do Instagram, é o padrão do TikTok, é o padrão da blogueira não sei das quantas, do influencer tal. O mundo tenta a todo momento te influenciar. E como falar sobre influência sem falar sobre o homem mais influente da história da humanidade? A história nos fala de muitos líderes influentes. Eu preciso que você preste atenção nisso aqui, é rápido, mas eu preciso que você preste a sua atenção. A história vai falar de inúmeros líderes, inúmeras personalidades que exerceram uma certa influência no seu tempo, no seu contexto, na sua geografia. Por exemplo, Júlio César, em Roma, exerceu influência. Júlio César pavimentou o caminho para o que se tornou o Império Romano, a transição da República Romana para o Império Romano. Júlio César exerceu influência. Júlio César foi um grande conquistador. A influência de Júlio César foi tanta que os imperadores que foram depois dele, ele nunca chegou a ser um imperador, mas os 11 imperadores que se seguiram no Império Romano usaram o nome César como um título. César Nero, Tibério César, por causa de Júlio César. A influência de Júlio César ultrapassou o Império Romano. Quando a gente olha, por exemplo, para o Império Russo, o nome dos imperadores que eles colocavam era Czar, e Czar vem de César. O Império Alemão, por exemplo, vai chamar os seus imperadores de Kaiser, que também tem a raiz de César. Júlio César exerceu uma grande influência no seu tempo, mas passou. Quando a gente olha, por exemplo, para Alexandre o Grande, exerceu influência no seu tempo. Com 20 anos ele herda o trono, e em 10 anos ele conquista tanta terra, que ia da Grécia até a Índia. Cara fenomenal, propagou o helenismo pelo mundo. Isso propagou a falância da língua grega. Isso possibilitou até mesmo o Novo Testamento ser escrito, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Alexandre o Grande exerceu influência, mas passou. Michael Jackson. Quão influente Michael Jackson foi na música pop. Chamaram o cara de rei do pop. O cara criou uma dancinha para trás, andando para trás, gente. É impossível um homem no mundo que não conheça Michael Jackson. Exerceu influência, mas passou. Nelson Mandela na África do Sul viveu o apartheid, o auge da segregação entre negros e brancos na África do Sul. Ficou preso por 27 anos e depois conseguiu ser presidente do seu país, mudando leis e cultura de preconceito.
exerceu grande influência na África do Sul e no mundo todo, mas passou. Aí para a galera que gosta de jogar uma bola, eu sou pereba mesmo, mas gosto de jogar. A galera que gosta de jogar uma bolinha, o que falar de Lionel Messi? Esse A é de Lionel Messi mesmo, né? Não é CR7 não, né, varão? Lionel Messi. O que falar do Messi, gente? O cara ganhou não sei quantas bolas de ouro, uma Copa do Mundo agora. Quantas pessoas não quiseram ser jogador de futebol porque olharam Messi? Um dia eu quero jogar igual o Messi. Exerceu influência e até hoje, no final da carreira, exerce influência. Mas está passando. Tem uma galera aí que gosta dessa maçãzinha aqui. O que falar de Steve Jobs, fundador da Apple? O cara revolucionou como fazer smartphones. O cara simplesmente foi o início de uma nova era na tecnologia. MacBook, iPad, iPhone, tem um cérebro por trás. Steve Jobs exerceu grande influência, mas passou. Agora tem um que exerce influência até hoje, nunca passou e nunca passará. O nome dele é Cristo. Porque esses homens exerceram influência em certa parte da sociedade, em alguma geografia, em algum lugar, mas passaram. Ele muda a história da humanidade, ele revoluciona tudo e continua permanecendo para sempre. Os imperadores podem passar, os reis podem passar, trono pode sair gente, entrar gente, governo pode entrar governo, sai Lula, entra Bolsonaro, ou quem quer que for, mas sobre o trono de justiça ainda está assentado que os serafins estão diante dele dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está slabando, Orebai, a Súria, nunca passará. Ele permanece. Jesus exerceu uma influência. Jesus influenciou, irmão. Eu precisei separar 4 coisas aqui para a gente ser rapidinho. Eu precisei destacar 4 coisas que Jesus influenciou. E primeiro de tudo, Jesus influenciou a sociedade. Solta para mim aí. Jesus influenciou a sociedade. Lucas 4, 18 e 19. Olha o que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres. Contexto social. Enviou-me para curar os quebrantados do coração, para pregar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus muda tudo na sociedade em que ele estava. Jesus muda, por exemplo, a forma que eles tratavam as mulheres, porque as mulheres naquele tempo, eles eram vistas para procriar, para gerar filhos, para cuidar da casa. Jesus chega mudando tudo isso. Ele chega até a beira de um poço em que tem uma mulher rejeitada, e ele vai chegar para ela e vai dizer: mulher, dá-me de beber. Ela se espanta e diz: como sendo tu judeu, fala, dá-me de beber, se eu sou uma mulher samaritana? Ele vai dizer: tu não entendeu que eu vim aqui para influenciar essa sociedade? Você não entendeu que eu cheguei aqui para mudar tudo? Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede água, era você que me pediria, e eu te daria água viva, porque eu cheguei para influenciar. Ele muda a forma com que tratavam as mulheres.
ele muda na sociedade a forma com que tratavam as crianças. Tem uma vez que algumas crianças vão desejar ir ter com Jesus, querem ouvir as palavras dele, querem estar perto dele. Irmão, os próprios discípulos vão chegar para elas e vão dizer: vocês não podem chegar aqui, vocês não podem chegar perto deles, vocês não podem se aproximar dele. Jesus ouve isso, e é como quem diz: meu Deus, vocês estão andando comigo e ainda não entenderam que eu cheguei para mudar o negócio e exercer influência nessa sociedade? Então vou explicar para vocês: deixai vir a mim os pequeninos, porque é deles o reino dos céus. E digo mais: se vocês quiserem entrar no reino do meu Pai, tem que ser como criança, porque se não for como criança, não tem como. Deixa vir, deixa vir, deixa vir, deixa vir. Ele influencia a sociedade. Ele come com publicano e pecador, gente. Ele traz para perto quem a sociedade rejeitava, quem a sociedade olhava e dizia: esse aí não quero, esse aí é excluído da nossa sociedade, esse aí não pode sentar à mesa, esse aí não pode conversar, esse aí não pode estar perto. Ele entra dentro de uma casa, de um fariseu santarrão, que não recebe Jesus da maneira que deveria receber, não dá beijo, ósculo santo, não lava os pés, mas quando chega uma mulher pecadora, quis arrotar a santidade, dizendo: se soubesse quem ela é, não estava deixando ela assim. Jesus olha para ele e diz: rapaz, eu entrei na tua casa e você não me deu um beijo, eu entrei na tua casa e você não lavou meu pé, mas ela entende o quanto devia e o quanto foi perdoada. Ela não deixa de beijar os meus pés, ela não deixa de fazer carinho em mim, ela não deixa de enxugar os meus pés com seus cabelos. Então deixa ela vir, porque enquanto você arrota a santidade, eu tenho alguém quebrado, mas decidiu se lançar na presença de Deus e dizer: eu quero mais de ti, eu quero mais da tua presença, eu quero mais da tua graça. Deus não está procurando perfeitos, Deus está procurando disponíveis. Repito isso: Deus não está procurando perfeitos, Deus procura disponíveis. Aonde está um adolescente disponível? Aonde está um jovem disponível? Aonde está disponível? Eu preciso correr. Jesus influenciou a sociedade. Ele traz para perto quem a sociedade excluía. Ele muda a forma com que a sociedade tratava a gente. Mas não só a sociedade ele influenciou. Jesus influenciou os seus amigos. 2. Liga comigo aí. Ih, travou. Aí, pronto. Jesus influencia seus amigos. E quem eram os seus amigos? Seus discípulos. Uma certa feita, Jesus olha para os discípulos e diz: olha, não estou chamando mais vocês de servos, não, estou chamando vocês de amigos. Jesus exerce influência sobre seus amigos. Ele tira alguém que está pescando, ele tira alguém que talvez não tenha tanta perspectiva, e diz: rapaz, vem, porque se tu andar comigo, eu transformo o teu destino. Se você andar comigo, eu te dou um propósito novo. Se você andar comigo, eu te dou um caminho diferente. Irmão, você precisa entender que os seus amigos, ao andarem com você, precisam sair melhores do que entraram, não pior. Você precisa entender que a influência que você vai exercer sobre seus amigos tem que ser levar para cima, para trazer ser melhor. Não existe isso de começar a andar com você e ficar pior, ficar mais triste. Não. Você precisa se cercar de gente que é melhor que você. Você precisa se cercar de gente que ora mais que você. Seus amigos, ao olharem para você, precisam enxergar essa pessoa. A pessoa que, se tiver tudo dando errado, vai ligar para você e você vai ter uma palavra de
incentivo para dar. Vai ligar para você e você vai ter uma mensagem para dizer: rapaz, conta comigo. Deus tem uma obra na tua vida. Deus tem algo lindo para entregar sobre você. Se você precisar de oração, eu vou orar por você. Se precisar que eu vou na tua casa, eu vou aí para te ajudar, mas eu não te deixo sozinho. Influência. Que tipo de influência a gente tem exercido sobre os nossos amigos? Será que depois que os nossos amigos começaram a andar com a gente, eles ficaram mais crentes? Ou eles quiseram parar de vir para a igreja? Será que quando o meu amigo começou a andar comigo, ele começou a ouvir louvor? Ou eu que fiz ele começar a ouvir cabelinho? Orochi, Oruan, poesia acústica. Deus está revelando aqui, está descendo, eu vou falar mesmo. Como será que tem sido isso? Será que depois que ela começou a andar comigo, será que depois que ele começou a andar comigo, ele teve mais vontade de ir para a igreja, ou eu levei ele para o baile? Qual é a influência que nós temos exercido sobre os nossos amigos? Jesus exerceu influência sobre os seus amigos, a ponto de alguém olhar e dizer: vou morrer crucificado, mas não sou digno de morrer como ele, me crucifica de cabeça para baixo. Alguém de ser fiel até o fim, ele transforma cobrador de impostos em apóstolo, gente. Ele transforma quem era visto pela sociedade como ladrão, trabalha para Roma, traidor da pátria, ele transforma em discípulo. Influência. Qual é a influência que nós temos exercido sobre os nossos amigos? Chamei ele a semana toda para ir ao shopping, mas tinha o culto hoje, e eu não mandei nem o banner para ele. A semana toda eu mandei mensagem para ele para ir para o futebol. A semana toda eu mandei mensagem para ela para a gente ver a série da Netflix. Mas teve o vídeo lá do João Pedro sendo atropelado e a gente não disparou. Influência. Você precisa entender que está tudo na sua mão. Você tem a capacidade de influenciar essa galera. Você tem a capacidade de trazer não só a sua casa para Cristo, mas trazer o seu bairro para Cristo, trazer a sua escola para Cristo, trazer a sua faculdade para Cristo. Qual influência nós temos exercido? Será que quando nossos amigos estão na escola, eles olham para a gente e dizem: eu quero ser um cristão igual fulano, igual ciclano? Ou será que quando eles olham para a gente, eles dizem assim: para ser crente igual você, eu fico aqui mesmo? Que tipo de influência nós temos exercido? Eu lembro de 4 amigos que exerceram influência dentro de um lugar completamente diferente, onde Sadraque, Mesaque, Abidnego, o Ananias, Azarias e Misael e Daniel chegam na Babilônia, e o eunuco chega para eles e diz: olha só, aqui só tem um cardápio, o cardápio é o manjar do rei, é isso que vocês têm que comer, é isso que a gente oferece. A Babilônia tem isso para oferecer a vocês, manjar do rei. E se você acha que o manjar do rei era ruim, você está completamente enganado. Uma que é manjar, ou seja, banquete, e do rei, o rei não vai comer qualquer coisa, coisa boa. Só que tem 4 jovens exercendo influência. Um olha para o outro e diz: você vai comer, Sadraque? Mesaque diz: eu não vou não, tu vai. E o outro: não. Daniel olha para o outro e diz: vai comer. E eu não coloco isso na boca. Não é porque eu estou na Babilônia que eu vou me vender e negociar os meus princípios. Vai comer, Sadraque? Não como. Mesaque: come? Não como. Daniel: também não como. E Daniel se assentou, não se contaminar com o manjar do... Não me contamino, não me contamino, não me contamino. Terceiro tipo de influência que Jesus influenciou, e eu caminho para encerrar agora, juro, agora. Jesus influenciou a sua região. Esse texto é lindo, Marcos 1:28. Olha só:
E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia e por toda a terra ao seu redor. É isso que diz Marcos 1:28. Agora a questão é, que fama é essa que correu de Jesus? Quando se falava de Jesus, falava de quê? Será que quando se falava de Jesus, falava de um cara palavrudo? Falava de um cara que compra e não paga? Será que quando se falava de Jesus, falava de alguém que gosta de mentir? Será que essa fama de Jesus que corria, era a fama de alguém que enrola os outros? Quando eu digo que Jesus influenciou a sua região, é porque em toda a região se falava dele. E o que é que se falava dele? Rapaz, tem alguém aí de Nazaré, que o cara é diferente. Ele não é igual aos fariseus, porque ele ensina com autoridade. Se está cego, chegou na presença dele, já não está mais cego. Se está precisando de cura, quando encontra ele é curado. Se está precisando de milagre, ele é o milagre. Se está precisando de libertação, ele é a libertação. Quando se falava de Jesus, falava de boa influência. O que é que tem falado da gente no nosso bairro? O que é que tem sido falado para a gente na nossa região? Gente, eu tenho 23 anos, até o dia 16 eu tenho 23 anos. 23 anos da minha vida, eu morei no Vilar Carioca. 23 anos da minha vida eu morei no Vilar Carioca. E você imagina se chegam lá no Vilar Carioca, porque a galera conhece, minha família me conhece. Imagina se chega lá no Vilar Carioca e pergunta, quem é o Lohano? E a influência é de alguém negativo. Isso aí enrola os outros. Pô, esse aí, Lohano, imagina como tem sido falado o nosso nome na nossa região. Eu preciso que você entenda que o que vai trazer o teu vizinho para Jesus não é o que você sabe fazer aqui, porque lá ele não vê você dançando, lá ele não vê você tocando guitarra, lá ele não vê você trabalhando no roxo, lá ele vê quem você é na rua, as músicas que tu ouve, como é que você fala com seu pai, como é que você fala com a sua mãe, como é que tem sido falado o nosso nome na nossa região. Muito mais do que a gente faz aqui, porque o que eu faço aqui revela o meu talento, e o que eu faço lá fora revela o meu caráter. O que eu faço aqui revela quem eu sou no culto, e quem eu sou lá em casa revela quem eu sou no oculto, fora do culto. E eu preciso entender que o meu talento pode até abrir algumas portas, mas é só o meu caráter que mantém a porta aberta. Influência na região. Mas Jesus não só influenciou a sociedade, seus amigos e sua região. Jesus influenciou a história. É tão lindo dizer isso. Já estou no 4. Jesus influenciou a história. Eu tenho o Lucas aqui, Lucas Machado. Uma alegria ter você aqui. Lucas é formado em História. E eu estou no 5º período de História agora também. E eu comecei fazendo História lá na Rural. Hoje eles tentam até mudar isso. Estão querendo botar Era Comum, antes da Era Comum, depois da Era Comum. Mas eu ainda tive que ouvir professor que nem professava a minha fé, na Universidade Federal, quando precisava datar alguma coisa, dizer antes de Cristo, depois de Cristo. Ele não influenciou só a sociedade, ele não influenciou só seus amigos, ele não influenciou só a sua região, mas ele influenciou a história. O mundo é dividido entre antes do nascimento dele e depois do nascimento dele. Antes do nascimento dele o mundo é um, depois do nascimento dele o mundo é outro. Antes dele vir na terra o mundo é um, depois que ele vem na terra o mundo é outro. Porque antes dele
estamos presos ao pecado. Depois de Cristo, somos livres pela cruz. Antes dele, o sacrifício é baseado em animal. E depois de Cristo, ele é o sacrifício perfeito. Antes de Cristo, a nação escolhida é Israel. Depois de Cristo, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creram no seu nome. Ah, meu Deus do céu, antes de Cristo, você está preso ao pecado. Depois de Cristo, você está liberto pela graça. Antes de Cristo, sem salvação, mas depois de Cristo, o mesmo Senhor virá do céu com voz de arcanjo, com alarido e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, e ali estaremos para sempre com o Senhor, para sempre com para sempre com Ele, para sempre com Ele. Só quem tem a esperança de estar para sempre com Ele, dá um pulo dessa cadeira e fica de pé comigo, porque é uma graça de Deus aqui. Você é livre, 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 é livre porque Ele influenciou a história. Ele me deu uma nova perspectiva, Ele me deu uma nova direção, Ele te deu um novo caminho. Cristo mudou a história da humanidade, e assim como Ele mudou a história da humanidade, Ele está aqui hoje para mudar a tua história. Só que isso só depende de uma pessoa. Não sou eu, não é o Nicolas, não depende da Maísa, não depende do pastor Eduardo, não depende do pastor Marco. A mudança que Cristo pode proporcionar à sua história só depende de uma pessoa. E quem é? Você. É você quem decide se entra e sai daqui hoje com a mesma história, ou se entra com a história e sai com outra completamente diferente, porque Ele é um Deus que muda a história. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que ainda não tomou a decisão, você que ainda não entregou sua vida para Cristo, ainda não se posicionou dizendo: Deus, eu quero que o Senhor mude a minha história, eu quero que o Senhor mude a minha perspectiva, eu quero que o Senhor mude a minha vida. Você ainda não tomou essa decisão, mas cabe a você sair daqui sem tomá-la, ou levantar a mão hoje dizendo: Pai, muda a minha história. Eu quero entregar o controle da minha vida para Ti. Eu quero entregar o controle da minha história para Ti. Eu aceito a Cristo como o único e suficiente Salvador. Você que entende e quer fazer essa aliança com Ele hoje, vem aqui à frente, eu vou orar por você. Vem aqui à frente, eu vou orar por você. Eu quero declarar: nada é capaz de te prender nesse momento. Tem uma vida aqui. Ah, não, você pode aplaudir o nome do Senhor. Uma vida aqui. Tem uma vida aqui, merece um aplauso mais forte. Eu preciso te explicar isso. A gente canta, é muito bom e não há festa no céu. A gente prega, é muito bom, mas não proporciona festa no céu. A gente toca, é muito bom, mas não proporciona festa no céu. Sabe quando o céu foi quem festa? Quando um pecador se arrepende e toma essa decisão, a festa no céu. Se a festa no céu, por que você está parado? Se a festa no céu, por que você não está aplaudindo? Se a festa no céu, por que você não está gritando? A festa hoje.
capaz de mudar toda a nossa história, de entrar onde a gente não consegue entrar, fazer o que a gente não consegue fazer. Não conhece a nossa casa, não conhece a nossa família, não conhece a nossa cultura, não sabe o que nós, não sabe o que você deveria fazer, você fez hoje. Com essa decisão, que tudo muda na sua vida. Parabéns pela decisão. Ainda dá tempo de vir, nós vamos orar por ela, mas ainda dá tempo de vir. Eu quero declarar mais uma vez: nada é capaz de te prender nesse momento, nada é capaz de te segurar nesse banco, nada é capaz de te impedir de tomar essa decisão. A tua vida muda através dessa decisão. A igreja fecha os olhos, pode fechar os olhos e nós vamos orar, mas nada é capaz de te prender agora. Ainda dá tempo de vir, ainda dá tempo de ter tua vida transformada, ter sua vida mudada. Ah, Lohano, mas se eu aceitar Jesus, eu vou ter que parar com isso, eu vou ter que parar com aquilo. Deus só quer a tua decisão, é só a tua decisão. Quem muda é Ele, quem transforma é Ele, quem age é o Espírito Santo. O que Ele quer de você é só a decisão. Vem, vem, isso, vem, vem, Júnior, sobe, vem. Eu vou tomar uma água de coco aqui enquanto você vem. Isso, se depender, pede ajuda a um amigo. Vai lá comigo. Sozinho eu não consigo, sozinho eu não posso, sozinho eu estou preso. Mas vai lá comigo, me ajuda. Nada é capaz de te prender. Isso. Tem uma segunda vinda para Cristo aqui. Você pode aplaudir a Deus mais forte, você pode aplaudir a Deus mais forte. O Júnior vai cantar, e enquanto o Júnior canta, ainda dá tempo de você vir, ainda dá tempo de vir. Ei, som. 1, 2, som. Aleluia. Não consegue mudar nada na nossa vida, pela nossa capacidade, pelo nosso Volume, mano. Deus conhece a minha história, sabe tudo que eu passei, sabe a marca que ficou em mim, a dor que não passava, achei que nunca ia esquecer. Aquela marca que ficou em mim. A fé diminuía, a dor só aumentava. Não falava mais, minha alma só gritava. E não havia nada que me desse quando meu Jesus tocou em minha vida, colocou remédio na minha ferida. Do que doía tanto, agora não dói mais. Você que sabe cantar. Uma nova história começou. Pergunta a ele aí, pergunta a ela aí. Você quer viver uma nova história? Você quer que eu te levo lá? Você quer que eu te acompanhe? Isso, pergunta a ele, pergunta a ela. Quer que eu te acompanhe? Quer que eu venha com você? Vem viver uma nova história hoje. Vem viver uma nova história hoje. Vem viver uma nova história. Esquecer tudo que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos pra louvar a Deus. Sua graça nunca falha, todos os dias. Ainda dá tempo de vir. Em tuas mãos. Ainda dá tempo de vir, ainda dá tempo de tomar essa decisão. Me levanto, isso. Até eu me Ele tem uma nova história para escrever na sua vida hoje. Eu cantarei a bondade de Deus. Oh,
bondade de Deus, cante que a bondade te seguirá, tua bondade me seguirá, Senhor, tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego a bondade me seguirá, Senhor. Estenda a sua mão para cá. Nós vamos orar pelo Vitor e pela Beatriz. Pronto, eu não esqueço mais. Beatriz, não esqueça. Estenda a sua mão para cá. Pai, nós estamos aqui, Pai. Nós queremos te agradecer, Pai, por essa palavra. Nós queremos te agradecer porque o Senhor resolveu marcar essa noite para falar conosco. Pai, eu quero te entregar a vida da Beatriz nas tuas mãos. Tu conheces os sonhos, os projetos, as amizades, o lar dela. Escreve o nome dela no livro da vida hoje. Dá uma nova história para ela, uma nova perspectiva, uma vida vitoriosa, eu declaro. E que ela seja influência por onde quer que ela passar, na família, na escola, na faculdade, para os amigos, no colégio, em nome de Jesus Cristo. Eu também quero te entregar, Pai, a vida do Vitor. O Senhor conhece esse jovem, tantos sonhos, projetos. Eu quero declarar que ele vai ser um pregador na tua casa. Eu quero declarar que ele vai ser um profeta no teu reino, que o Senhor vai usar muito o Vitor ainda. Pai, toma a casa dele, a família dele nas tuas mãos, firma os passos dele. Eu quero declarar uma vida vitoriosa sobre a vida dele, todos os sonhos e projetos, em nome de Jesus. Escreva o nome deles no livro da vida, declarando uma nova história sobre a vida deles. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir mais uma vez o nome do Senhor. Antes de vocês irem para lá, tem 2 recadinhos para vocês aqui, ó. Foi por você que ele morreu naquela cruz. O sacrifício na cruz do Calvário foi pela vida e por amor a vocês. E pode todo mundo desistir de você, Jesus não desiste de você. Essas pessoas que estão do seu lado vai acompanhar vocês ali na salinha para pegar um nomezinho rapidinho, para a gente ter um contato com vocês depois. Também pode pegar o meu contato, pode passar meu contato para eles, o contato do nosso pastor Alain Ventapane. Se vocês desejarem, vocês vão ter um líder para abraçar vocês, um pastor para abraçar vocês. E eu gostaria que enquanto eles fossem para lá, você não parasse de aplaudir ao Senhor pela vida do Vitor e pela vida do Beatriz, porque vocês ganharam uma família hoje. Essa família aí, vocês ganharam. Pode ir lá. Aleluia. Gente, senta rapidinho, eu já vou encerrar. Acende a luz para mim aí, galera, por favor. Eu já vou encerrar de verdade. Depois do culto ali, a gente tem uma cantina top, um negócio de crente, um negócio que arrepia até os cabelos, que eu nem sei que tem aqui, ó, mas arrepia. Negócio, um pastel de queijo e de carne também. O óleo não é óleo lisa, não é óleo soia, é óleo ungido. Não dá colesterol, não aumenta o triglicerídeo. É tudo. É quanto? R$10 com um copão de refrigerante? Meu Deus, aquele copão de refrigerante que só a Devec e um Aiba dá, mano, não é mendigaria não, negócio de crente. Então você passa lá no final do culto. Lorena, não tem dinheiro físico, a gente aceita Pix. Lorena, não tem nem dinheiro fixo, não tem Pix, tem cartão.